Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. No último dia 2 de janeiro, Augusto Melo completou um ano de sua gestão na presidência do Corinthians, um período marcado por profundas transformações dentro do clube. Ele assumiu o cargo após vencer as eleições de novembro de 2023, derrotando o grupo Renovação e Transparência, que esteve no poder por mais de 16 anos. Em entrevista ao programa Olé S.A., do BAN Sports, que será exibida no sábado, 18, às 16 horas, horário de Brasília, o presidente fez uma análise detalhada da sua trajetória até aqui e das mudanças que implementou, tanto no aspecto administrativo quanto no futebolístico. Ao refletir sobre sua gestão, Augusto ressaltou a importância de ser audacioso nas decisões. Ele enfatizou que, ao assumir o comando do clube, sabia que mudanças radicais eram necessárias e que o Corinthians não poderia continuar com a administração que vinha de anos passados. A gente tinha que ter coragem de fazer tudo isso. Um choque de gestão jamais visto dentro desse clube, afirmou. Para o presidente, a partir de sua chegada, ele ficou claro que a liderança seria sua, e que decisões precisariam ser tomadas de forma firme, sem hesitações. O presidente do Corinthians também não poupou críticas à antiga gestão, especialmente no que se refere ao setor de futebol. Ele destacou que, ao assumir o comando, sua prioridade foi encontrar um executivo de futebol que estivesse atualizado e conhecesse bem o mercado. Segundo Augusto, a escolha por um profissional qualificado e disposto a arriscar seria fundamental para a renovação do time. Analisamos e tomamos atitudes sérias. Começamos pelo executivo de futebol, que precisava estar alinhado com o que o clube precisava, disse. Durante a entrevista, Augusto aproveitou para mandar uma alfinetada em Rubens Gomes, o Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians. Ele sugeriu que algumas das contratações feitas sob a sua gestão não atendiam às exigências do clube e não apresentaram os resultados esperados. O presidente do Corinthians destacou a importância de ser preciso nas contratações, especialmente quando se trata de jogadores que se encaixem nas características específicas que o time necessita. Não adianta contratar jogadores de qualquer jeito. Você tem que ser pontual e contratar o que realmente é necessário para o clube, afirmou Augusto. Ele explicou que, muitas vezes, o treinador não pode ser o único a definir as contratações, pois ele também é uma passagem dentro do clube. Para ele, o mais importante é garantir que o jogador seja um bom ativo para o Corinthians. Jogador é um ativo do clube, e precisamos fazer contratações assertivas, completou. O presidente também comentou sobre a diferença de valores entre a primeira e a segunda janela de contratações. Na primeira, os gastos foram excessivos, com alguns jogadores contratados a preços muito altos, o que ele classificou como um absurdo. Porém, ele acredita que essa foi uma lição importante, já que, na segunda janela, as contratações foram feitas de maneira mais pontual e econômica, com um custo muito inferior ao da primeira, chegando a ser 1/3 do valor gasto inicialmente. Por fim, Augusto voltou a criticar a antiga gestão, especialmente no que se refere à estrutura do scout do Corinthians. Segundo ele, o trabalho realizado pelo ex-analista Thiago Gasparino, atualmente no Santos FC, não estava alinhado com as necessidades do clube. Nós fizemos uma reformulação no scout, porque o que estava sendo feito não tinha nada a ver com o que imaginávamos, disse o presidente, destacando que sua gestão se dedicou a montar um time de scouting mais adequado às exigências do Corinthians. Ele reforçou que, ao contrário do que ocorreu anteriormente, hoje ele exerce total autonomia nas decisões de contratações e no processo de análise de jogadores. Com essas mudanças, Augusto Melo demonstra que está disposto a enfrentar os desafios impostos pela presidência do Corinthians e continuar sua trajetória de reformulação dentro do clube. A cada decisão, o presidente procura colocar o Corinthians em uma posição mais competitiva e alinhada com as exigências do futebol moderno. A expectativa é que, com o tempo, o clube consiga colher os frutos dessas mudanças e voltar a ser uma potência no cenário nacional e internacional. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Imagina a cena, um dos maiores jogadores da história do futebol,
Cristiano Ronaldo, com sua aura de estrela mundial, poderia vestir a camisa do Corinthians. Não é um simples rumor, é uma possibilidade que tem feito os torcedores corintianos se agitar. O que parecia impensável, agora está sendo discutido nos bastidores do clube paulista. Mas como essa negociação poderia ser viável? E o que ela significaria para o futuro do futebol brasileiro? Ronaldo, atualmente jogando pelo Al-Nassr, na Arábia Saudita, ainda continua mostrando seu incrível talento em campo. Com mais de 900 gols na carreira e conquistando títulos por onde passa, ele tem sido o grande nome de sua equipe e continua quebrando recordes. No entanto, a questão é, o craque aceitaria um retorno ao Brasil, onde poderia conquistar uma nova legião de fãs e fazer história de uma maneira totalmente diferente? O Corinthians, com seu poder de negociação e sua paixão incondicional por ídolos, seria o clube que poderia realizar esse sonho. Mas, antes de se empolgar demais, é preciso pensar nas dificuldades dessa transação. Com um salário astronômico de 200 milhões de euros anuais, muitos se perguntam se o Corinthians conseguiria suportar tamanha responsabilidade financeira. No entanto, o marketing envolvido na contratação de Ronaldo poderia gerar uma renda significativa, tanto dentro de campo quanto fora dele. A negociação, se bem feita, poderia não ser apenas uma jogada esportiva, mas também uma estratégia econômica de longo prazo. Além disso, a chegada de Cristiano Ronaldo ao Corinthians poderia transformar a realidade do futebol brasileiro. Sua experiência, liderança e capacidade de elevar o nível do time poderiam ser o que falta para o clube conquistar novos títulos nacionais e internacionais. A simples presença de Ronaldo no elenco traria uma visibilidade global jamais vista no futebol brasileiro, atraindo a atenção de fãs, patrocinadores e investidores de todo o mundo. O impacto, sem dúvida, seria monumental. Cristiano Ronaldo não é apenas um goleador nato, mas também um líder dentro e fora de campo. Sua capacidade de decidir jogos em momentos cruciais e sua inteligência tática são apenas algumas das qualidades que impressionam qualquer treinador. Além disso, sua preparação física é um exemplo para qualquer jogador, independentemente da idade. Aos 39 anos, o português continua a manter um nível de desempenho que muitos jovens sonham alcançar. Sua disciplina e dedicação ao esporte são fatores que fariam dele um exemplo perfeito para os jogadores mais jovens do Corinthians, especialmente na busca pela competitividade em torneios de alto nível. Sob o comando de Ramon Dias, o Corinthians ganhou uma nova perspectiva tática e estratégica. O treinador argentino, reconhecido por sua visão aguçada do jogo, escolheu Cristiano Ronaldo para reforçar o elenco, acreditando que o craque poderia agregar muito mais do que apenas gols. Para Dias, a presença de Ronaldo no vestiário é fundamental, pois ele traria a mentalidade vencedora que o time precisa para dar um passo à frente. Não se trata apenas de uma contratação para somar gols, mas também de um investimento no desenvolvimento do grupo como um todo, elevando a moral e o foco dos atletas. O estilo de jogo de Ronaldo, caracterizado pela força, velocidade e precisão, é perfeitamente complementar à proposta de jogo que Ramon Dias tem para o Corinthians. Sua habilidade de jogar tanto como centroavante quanto como extremo oferece ao treinador a flexibilidade necessária para mudar a formação durante os jogos, adaptando-se às exigências do momento. A visão de jogo de Ronaldo, somada à sua incrível capacidade de se posicionar, permitiria ao time criar mais oportunidades de gol e, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência no ataque. Além disso, a experiência internacional de Ronaldo seria uma enorme vantagem para o Corinthians nas competições continentais. Com sua bagagem de títulos em clubes como Manchester United, Real Madrid e Juventus, o português traria um nível de maturidade que é fundamental nas fases decisivas de torneios como a Libertadores. Com Ramon Dias no comando e Cristiano Ronaldo como peça-chave, o Corinthians teria a combinação perfeita de liderança, experiência e qualidade técnica para enfrentar qualquer desafio, não apenas no Brasil, mas também em cenário internacional. A ideia de ter um ícone mundial no time seria uma verdadeira revolução para o clube. Agora, a grande pergunta permanece: será que Ronaldo, em sua fase atual, aceitaria um novo desafio no Brasil? Com sua carreira consolidada e objetivos pessoais que vão além dos campos, a decisão não seria fácil. Porém, para o Corinthians, a oportunidade de trazer um jogador desse calibre seria uma virada de jogo, capaz de catapultar o time para novos horizontes.
Resta saber se esse sonho se tornará realidade, ou se será mais uma história que ficaria na imaginação dos torcedores. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!